noite a todos. Começa mais uma programação de fé aqui nos estúdios da Web TV, mais uma oração da meia-noite. E estou aqui para te abençoar e tenho certeza que esta palavra e oração vai fortalecer sua fé. Permaneça até o final, eu tenho certeza que milagres vão acontecer em nome do Senhor Jesus, em sua vida, em sua casa, sua família. Amém, pessoal? Prepare o seu recipiente com água. Nós estamos sempre ensinando e motivando as pessoas a ter essa atitude de fé, a fazer uso desta água consagrada no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai deixar de ser uma simples água para conter o poder do Senhor Jesus, para que de fato o doente seja curado, o enfermo seja livre e liberto, o oprimido seja liberto para a glória do Senhor Jesus. Amém, pessoal? E também peço que você acompanhe conosco essa palavra de fé que está contida no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 5. Uma mensagem que vai fortalecer e vivificar de fato e de verdade a palavra de Deus. No seu coração, a sua fé. Amém, povo de Deus? Veja que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, ouça atentamente o que está escrito na palavra de Deus. E quando você participar dessa oração, junto com você, vamos fazer a oração concordante. E eu tenho absoluta certeza, essa oração será concordada no reino dos céus. E sua vida vai mudar. De repente, na sua vida financeira, espiritual, saúde ou família, de repente tem acontecido situações que têm afligido você, angustiado, colocado você para estar numa condição de, infelizmente, uma pessoa oprimida. Mas saiba que há esperança para você. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós chegamos ao Pai através dEle. Nós chegamos à graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então tenha esperança, vai dar tudo certo, tenha certeza disso. Vamos para a palavra. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Que palavra interessante que faz cada um de nós termos a consciência de que a fé de um grão de mostarda faz movermos montanhas, faz o impossível acontecer em nossas vidas. E talvez, amigo ouvinte, você que está nos assistindo, você que é telespectador, está acompanhando diariamente as nossas programações da oração da meia-noite, talvez você está se perguntando: será que a minha fé é suficiente? Por isso que eu não estou vendo a manifestação do poder de Deus, minha vida não mudou, essa situação não aconteceu, a cura ou a libertação de um vício, de uma maldição, de uma perturbação ou opressão. Talvez que eu vivo sempre ansioso é porque a minha fé está pequena. Preste bastante atenção. Veja que os discípulos, eles também passaram por esses questionamentos. Os discípulos de Jesus, que andavam com ele, que presenciavam os milagres e maravilhas. E então eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, mestre, aumenta-nos a fé. E qual foi a resposta do Senhor Jesus, povo de Deus? Ele disse: se tiver a fé de um grão de mostarda, se vocês tiverem essa fé, vocês vão dizer a esta amoreira, ou seja, uma grande montanha: erga-se e precipita-te no mar e transporte para o mar, e assim será. Com outras palavras, se vocês tiverem a fé de um tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mover montanhas. Ela é suficiente para que o impossível aconteça. Eu me recordo numa passagem no qual o Senhor Jesus andava sobre as águas e o apóstolo Pedro estava com os demais discípulos em um barco. Quando vê, todos ficaram abismados. Quem será? É um fantasma? Isso era à noite, escuro. Então o Senhor Jesus disse: não tem mais, sou eu.
Então Jesus disse o seguinte: não temas, sou eu, Jesus de Nazaré. E Pedro, ouvindo isso, disse: se és tu, Senhor, me permita andar sobre as águas. Ele teve uma fé extraordinária, convenhamos. E o Senhor Jesus deu o aval, o Senhor Jesus permitiu. Chega Pedro andando sobre as águas, algo extraordinário acontece. Porém, se levantou um grande temporal, chuva, trovões, as ondas batendo em suas pernas. Então, o vento forte e a tempestade causou medo, insegurança. E ele deixou de olhar para o Senhor Jesus para observar a tempestade. Foi quando ele afundou. E o Senhor Jesus, quando ele pede socorro, estende as mãos e o ergue, ele diz para Pedro, para Simão: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, não foi que ele teve uma fé de fato pequena. Foi ele ter uma fé inconstante, observar mais o problema do que a fé no Senhor Jesus, o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus. E isso a gente traz para a nossa realidade. Talvez você já é participante da Igreja Santa de Jesus Cristo, ouve a palavra de Deus, ora, lê a Bíblia, mas se encontra também pensando: a minha fé é pequena demais, por isso que o meu milagre não aconteceu, por isso que essa situação não se resolveu. Veja, Jesus disse: se tiverdes a fé como um grão de mostarda, você vai mover montanhas, se você assim não duvidar. O que foi que aconteceu com Pedro? Pedro duvidou. E isso traz para a nossa realidade. Se a gente diz em nome do Senhor Jesus e para a glória do nome santo dele, eu vou prosperar, eu vou ser curado, eu vou ver a manifestação do poder de Deus. Acredite, amigos telespectadores, vocês vão ser abençoados, vocês vão presenciar o poder de Deus em suas vidas. Então tome posse disso, creia, acredite, não é à toa, não é em debalde, não é palavras ao vento, é o Senhor Jesus que nos ensina. Ele diz aos discípulos, versículo 6 novamente: respondeu-lhes o Senhor Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, o seu problema, o seu gigante, a sua muralha que apareceu diante de você, a situação gigantesca que aos teus olhos, humanamente falando, é improvável, é difícil demais, é complicado, você já fez de tudo, você já tentou de várias formas, mas você não precisa fazer coisas diferentes. Você precisa invocar o nome santo e forte do Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus que o sim e o amém de todas as promessas pertence ao Senhor Jesus Cristo. Estar nele é só invocarmos o nome dele. Lá em Filipenses está escrito o seguinte: que o Senhor Jesus Cristo recebeu todo o poder, estar nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa esse nome. Ou seja, se é uma investida maligna, o mal agindo no seu casamento para destruir, para causar contenda, separação, invoca o poder do Senhor Jesus. Você homem, você mulher, não permita que o mal venha reinar, governar ou intimidar vocês, paralisando sua fé. Não deixe que os pensamentos digam: minha fé é pequena, porque veja a fé de um grão de mostarda, povo de Deus, uma semente muito pequena, uma das menores que existem, mas quando ela é plantada e quando ela começa a crescer, ela se transforma uma das maiores árvores. É assim que é. Quando eu tenho uma fé convicta no Senhor Jesus Cristo, o poder dele se manifesta. Se é a situação financeira, sentimental, conjugal, se é a saúde, se é alguém da sua família que você intercede, que você pede a Deus, ao Senhor Jesus por ela, por ele, acredite. O Senhor Jesus, ele tem um poder. Ele só quer que venhamos viver segundo a nossa fé e não segundo a vista. Muitas pessoas observam tanto o problema. Veja o exemplo que eu citei. Pedro observou o problema, a tempestade, o vento forte. Ele deixou de olhar para Jesus. Às vezes, muitas das vezes, nós
estamos observando tantos problemas que nos cercam. Talvez você, homem, está ali preocupado. Como é que eu vou pagar tal conta, tal situação? Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou ser provedor da minha casa? Como é que eu vou resolver agora esse problema? Você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Pare o que você estiver fazendo e adote isso para a sua vida. Comece a orar assim, para honras e glórias do Senhor Jesus Cristo, para testemunho da sua ressurreição. Eu vou vencer esse problema. Esse problema vai ser resolvido para a glória do meu Senhor Jesus. Pratique isso diariamente, seja na alegria ou na dor, bom ou ruim, fácil ou difícil, faça isso e acredite, o milagre vai acontecer. Nós vamos orar e nós vamos fazer uma oração abençoadora. Entraremos em concordância. Aonde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, você vai sentir o poder de Deus. Vamos consagrar a água. Você vai fazer uso. Eu falo para você que se encontra doente. Você vai beber dessa água, vai sentir o poder de Deus. A doença, a mazela, a enfermidade vai sair de sua vida, vai ser eliminada. Eu creio no poder do Senhor Jesus, porque vejo na vida de muitos que invocam o poder do Senhor Jesus. Pessoas que chegam até nós, pastores, em cada templo da ISJC, pessoas que chegam debilitadas, num estado deplorável, num estado de humilhação. E quando nós apresentamos o poder do Senhor Jesus e para a glória dele, as pessoas invocam o poder dele, crê na oração e o milagre acontece. Não é por nossas forças, mérito ou capacidade, é para honras e glórias do Senhor Jesus, é pelo poder dele. Como eu disse, ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Então, quando você orar, meu irmão, participe dessa oração depositando sua esperança e tenha certeza, o milagre vai acontecer. Amém, povo de Deus? Vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos agora. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai, em um nome para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus, estamos aqui participando dessa oração e crendo, confiando que o Senhor vai operar, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai manifestar seu poder. Talvez estes que nos assistem estão cansados, oprimidos, estão endividados na sua vida financeira, estão atrapalhados, não conseguem prosperar, existe uma amarração, uma dificuldade, uma barreira. Senhor, de repente alguém está doente, se sentindo fraco, se sentindo debilitado por uma dor, uma doença, enfermidade. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode abençoar a vida desses teus filhos. Para testemunho da tua ressurreição, repreende agora a doença maldita, repreende agora o devorador da vida dessa pessoa, repreende agora todo investido do maligno, em um nome e para a glória do Senhor Jesus. Todo mal saia. Senhor Jesus, como teu servo e dispenseiro das tuas bênçãos, abençoa todo este povo que participa dessa oração e que crê, depositando a sua fé, a sua esperança. Se nós tivermos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, o Senhor nos ensina que vamos mover montanhas. O Senhor nos ensina a permanecermos na fé no Senhor Jesus e não evidenciar o problema e não exaltar o problema, mas sim, a cada dia, crer e confiar que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que tem o poder de mudar a nossa história. Abençoa cada um destes e que eles recebam Teu poder, meu Pai, para honras e glórias de Teu santo nome. E também, Senhor Jesus, nessa oportunidade, peço que o Senhor injete do Teu poder sobre esta água, para que quando eles fizerem uso, sintam a manifestação do Teu poder. Eu creio, Jesus, que quando o Senhor fixar o Teu poder, a Tua unção sobre esta água, aquele que fizer uso vai sentir a paz, vai sentir o Teu poder, um renovo, um avivamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beber da água e creia, o Senhor Jesus já abençoou.
Graças ao Senhor Jesus, estamos finalizando mais uma oração da meia-noite. Permaneça sempre atento às nossas programações, acompanhe, pois são orações que abençoam a todos vocês. Sejam todos cristocêntricos. Deus abençoe a todos.